Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Human e hoje, conforme eu fui avisando para vocês durante o dia, durante a semana, nós vamos ter uma live muito especial. É uma live com um grande amigo, um professor português, um neuropsicólogo, Dr. Alberto Lopes. O Dr. Alberto, enquanto ele não entra, eu vou só introduzindo ele ao que ele faz. Ele é um neuropsicólogo que ele foi estudando profundamente as relações da mente, as relações da nossa mente inconsciente com o impacto que tem em relação ao corpo, em relação à saúde do corpo físico. E aí ele fez vários e vários estudos e desenvolveu um protocolo chamado Protocolo Hipnogênesis. Boa noite a todo mundo que está entrando aí de Portugal. Bom dia para o pessoal aqui, boa tarde do pessoal do Brasil. Que essa é uma live que está tomando vários países, mais de um continente. Tem o pessoal de Portugal, que lá já são 8 e pouquinho da noite. O Dr. Alberto acabou de entrar. E tem mais o pessoal do Brasil, que aqui são 4:02 minutos. Eu fiz o convite para o Dr. Alberto para ele primeiro nos explicar um pouco. Boa noite, Dr. Alberto. Seja muito Olá, bem-vindo. muito boa noite. Como está, meu caro? Tudo bem? Muito legal. Um pouco antes do senhor entrar, estava só te introduzindo para o pessoal, que essa é uma live que vai ficar gravada. Estava só contando um pouco da sua história como neuropsicólogo, a utilização do protocolo hipnogênesis para a saúde do corpo físico, através do acesso ao nosso curador interior e nosso desenvolvimento tanto psíquico, quanto físico, quanto emocional, que a gente consegue obter através da ferramenta da hipnose. Claro que sim. Antes de mais, deixe-me dar um forte e apertado abraço aqui de Portugal para a galera do Brasil e, sobretudo, para o meu amigo, o Dr. Rafael Román, que me fez esse gentil convite para partilhar convosco de que forma a hipnose clínica e, sobretudo, algumas técnicas desenvolvidas por mim e pela minha equipe têm trazido em termos de transformações, em termos de equilíbrio psíquico e até a capacidade que têm de ensinar o corpo a reagir à doença. Portanto, a ideia era esta hora partilhar convosco aplicações, estudos, o desenrolar, nomeadamente o último estudo que estamos a aplicar na aplicação da hipnose HCI na úlcera do pé diabético, nomeadamente a cicatrização da úlcera do pé diabético, já que é um estudo que está a rolar a todo vapor e, sobretudo, já apresentar alguns resultados preliminares desse estudo, já que os resultados aparentemente estão surpreendentes e estão a trazer uma luz nova a essa coisa fantástica que é a máxima que usamos. Se o corpo criou a doença, então ele tem a sabedoria necessária para a curar. Portanto, é a partir desse pressuposto que nós vamos desenvolver técnicas que efetivamente podem fazer diferença. Portanto, amigo, começa as hostilidades e traduza as dúvidas, as questões que eventualmente a galera do Brasil e esse auditório queira colocar. Sim, só queria colocar primeiro para o pessoal do Brasil ou para o pessoal de Portugal, que algumas vezes ao ano o senhor vem aqui para o Brasil dar algumas formações aqui, né? Tanto do protocolo HCI, da hipnose clínica integrativa, quanto do protocolo hipnogênese, né? Hipnogênese, sim, sem dúvida. Já tive a honra de estudar com o senhor aí algumas vezes, aplicar os protocolos aqui no Brasil e sentir bem na pele o efeito que isso tem nos meus clientes, nos meus alunos, que eu replico isso nos cursos que eu apresento, que eu vou ensinando também um pouco do conhecimento que eu adquiri, eu vou aprofundando e vou dando também a minha cara, né, para o conhecimento. Pois, a gente vai... Sem dúvida. Sem dúvida. E esse convite... Olha, antes de mais... É para o senhor explicar um pouco do curador interno para a gente, para a pessoa que segue, para a pessoa que vai assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai para o YouTube depois e vai ficar gravado e milhares e milhares de pessoas vão poder tanto experimentar um pouco do curador interno, né, quanto um convite para se aprofundar mais nessa área que a gente já estuda há tantos anos. Claro, sem dúvida. Antes de mais, deixe-me falar
o que é isso, o curador interno, e eu não quero de jeito nenhum passar a ideia de que estamos a trabalhar aqui com bruxaria ou quer que seja. Todos nós, e eu acho que a natureza dotou-nos com um maravilhoso computador biológico e ele de facto é capaz quase tudo. Infelizmente o cérebro humano não traz um manual de instruções. E eu entendo, e hiperbolizando, que a hipnose pode ser o manual de instruções que a gente procurava para que poder alavancar e potenciar esse magnífico manancial de recursos internos adormecidos que no estado vigília nós não conseguimos. Então, o que é o curador interno? Bom, é um nome que traduz, de certa forma, uma energia que existe dentro de nós, que para a Luísa, por exemplo, saborear é o curador interno, mas para a Teresa Robles é a sabedoria universal, e para mim, para nós, possivelmente é o Gênesis, ou seja, o curador. Quando falamos em curador interno, na realidade, estamos a falar num processo de autocura, já que o nosso corpo tende para a homeostase, e a homeostase é a adaptação, digamos, do equilíbrio físico e emocional. Mas, tendo em conta o stress que vivemos no dia-a-dia, tendo em conta até uma má alimentação, o stress oxidativo, a sobrecarga renal a que estamos sujeitos por multitarefas, até este momento pandémico que vivemos, não é, Rafael? Em que nós somos vítimas não só de uma angústia existencial, porque parou tudo, quer dizer, nós tínhamos planos, tínhamos projetos e a nossa vida foi virada do avesso, verdade? Então, essa restrição social, a restrição súbita, provoca angústias, provoca conflitos internos e tende a adoecer as pessoas. Tudo para chegar o quê? A hipnose, eu digo assim, a hipnose não inibe as dores, mas desenvolve processos para transformar as nossas dores em mel. E quando digo as nossas dores em mel, é exatamente uma metáfora que pretende dizer às pessoas que, na realidade, a natureza não é idiota, não nos fez doentes, mas nós tornamos-nos doentes com um excesso de carga, excesso de funções e, sobretudo, como eu disse, com stress oxidativo e com uma sobrecarga renal por comermos mal, por dormirmos mal e até por pensarmos mal. Há uma frase que eu digo normalmente aos meus pacientes quando chego ao consultório, Rafael, que é: se os seus pensamentos fossem alimento, você está a intoxicar as suas emoções ou a curar as suas emoções. E isso leva as pessoas a refletir, porque na realidade, Rafael, quando nós falamos no curador interno, é um pedido que fazemos às pessoas para abrandar um bocadinho a viagem interior, pensar um bocadinho nele, fazer um ponto de corte, fechar ciclos, compreender as suas emoções, porque a história é esta. Onde é que vão as nossas emoções quando não expressamos a nossa dor? Eu digo, é muito simples, transforma-se em noite sem dormir, em tristeza, angústia, depressão e muitas vezes o suicídio. E nós em Portugal tivemos um caso de um ator muito conhecido, no topo da carreira, muito querido para o povo português e que se suicidou há cerca de 10 dias. E todo mundo ficou boquiaberto, como é possível? Como é que o cara está no topo da carreira, 5 filhos, um relacionamento estável, aparentemente tinha tudo para ser feliz, mas é tal história que devemos dizer, cuidado com uma vida cheia, ocupada demais, porque não temos tempo para nós, não temos tempo para um ponto de corte, não temos tempo para uma reflexão, não temos tempo para apreciar as pequenas coisas da vida. Então, isso leva-nos a quê? Leva-nos à procura de processos mais naturais, processo que permite dialogar com o nosso interior e, sobretudo, que permita, de alguma forma, escutar os nossos fantasmas internos. E o curador é isso mesmo. O curador é um processo de autoconhecimento, Rafael. O curador é nós tomarmos consciência que a vida, muitas vezes, deita-nos ao chão, os sucessos, as derrotas, os erros, os acertos, fazem parte de uma vida equilibrada. Sim. Mas às vezes não damos tempo para a homeostase do organismo estabelecer. E quando nós não escutamos a dor, quando não separamos a dor de sofrimento, ela transforma-se em doenças. Sim. Eu tenho uma máxima que digo,
Quanto mais perfeitos estamos por fora, mais monstros temos a dormitar cá dentro. E é necessário ir ao encontro desses fantasmas que muitas vezes metemos para debaixo do tapete e que, não sendo escutados, eles fazem ruído toda a vida na nossa cabeça. O curador interno no fundo, é um mergulho introspectivo nos nossos fantasmas, é curar as nossas feridas psicológicas e deixar emergir uma sabedoria interior que tende para a cura, que normalmente está conectada com vibrações relacionadas com energias de amor, gratidão, aceitação, resiliência, e que possamos potenciar isso num processo de mudança. Agora, o desafio é esse, o desafio é a mudança, o desafio é, muitas vezes as pessoas só mudam quando apanham um grande susto, ou seja, quando é detectado um câncer, quando é detectada uma doença autoimune, mas a pergunta que devemos fazer é porquê é que temos que chegar à beira do precipício, não é? Porquê é que nós temos que ser encostados contra a parede? Então o importante é perceber que se nós utilizamos uma técnica ancestral que nos permite mergulhar no nosso interior, conhecer as nossas fraquezas, mas a nossa escuridão, mas poder levar luz à escuridão, nós somos capazes de identificar os nossos fantasmas, perceber o que eles nos querem dizer, perceber o que é que ficou pendente no passado e a partir daí, espantosamente, a pessoa é capaz de mudar e emerge uma nova versão da pessoa, mais tranquila, mais serena e com capacidade de aceitar os desafios da vida. Na realidade, a busca do curador interno é ir ao encontro da nossa essência, ao encontro dessa capacidade, desse processo de autocura que o corpo tem e que a natureza nos deu. Sim. Eu acho interessante a gente trabalhar com o curador interno, com essa metáfora que o senhor trouxe, da doença como um mecanismo até de auxílio da saúde do corpo, né? Quando claro. A gente, tanto psiquicamente quanto emocionalmente, a gente vai além do que a gente consegue lidar, o corpo vai reagir a esse excesso de alguma forma, ou como uma doença, ou como uma dor, ou como um desconforto. Quando a gente traz a metáfora do curador interno como se fosse um juiz de conciliação, para ele poder integrar, ele vai é uma parte da nossa mente que está com a gente desde quando a gente nasceu, desde quando a gente começou a ter consciência. Então, é uma parte da nossa consciência que nos conhece profundamente, que nos conhece no nível que ninguém poderia conhecer. E o curador ele pode agir como um apaziguador dessa nossa incompreensão, que muitas vezes ela acaba se colocando como uma doença. Então, quando a gente dá um nome para uma estrutura psíquica, como curador interno, ou Gênesis, é um nome. É um nome, exatamente, é um nome. Um mecanismo de amorosidade que existe dentro de mim, que eu posso convidar esse mecanismo de amorosidade para trabalhar comigo nos processos que eu vivo, nas tomadas de decisão, no meu caminhar, até no meu aprendizado como ser humano. Que assim, uma das minhas crenças é que a oportunidade de estar vivo é uma oportunidade de aprendizagem, de nós aprendermos a trabalhar com as nossas emoções, com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com quem está mais próximo. Eu acho muito forte, não sei se o senhor concorda comigo, que a hipnose é uma das ciências da comunicação, que a gente consegue nos comunicar em níveis ainda muito mais eficazes. A gente consegue falar tanto para a gente mesmo, aquilo que a gente realmente está precisando, quanto para as pessoas que estão à nossa volta. O que nós realmente estamos querendo naquele momento do tempo. E não apenas como mecanismos de defesa, para empurrar as pessoas para longe, ou para agredir, ou para nos defender. Quando a gente chama o curador interno, ele vem nesse caso, para poder abrandar toda essa... Como esse ator que o senhor comentou que cometeu o suicídio, imagina o tamanho do desconforto dele, o tamanho da dor interna que ele tinha. Sim, eu já conversei com muitos clientes que já tentaram o suicídio, né? E eles não querem morrer, eles querem matar a dor. Não querem, né? Não. E quando a gente traz o conhecimento ancestral, que é o uso da hipnose, a gente pode chamar o curador interno da pessoa que está sofrendo essa dor e convidar essa sabedoria dela
para ajudar a ela mesma durante esse processo. Essa foi a minha leitura que eu faço do curador interno. Queria saber se o senhor concorda, se o senhor discorda, o que o senhor colocaria mais a partir disso. Há uma máxima da sabedoria oriental e que, claro que concordo, quando a pessoa se suicida ou pensa sem matar, na realidade ela não quer ter má vida, parece-me paradoxo, mas ela deseja tanto viver que acaba por morrer. Só que ela não consegue viver porque ela vive numa tristeza patológica que lhe tira o ânimo, que lhe rouba os sonhos, que lhe mata a sociabilidade, que lhe mata a energia, e ela não vê outra saída a não ser por ter má vida. Mas na realidade ele quer matar a solidão, na realidade ele quer matar o sofrimento, na realidade ele quer matar a indiferença. E há uma máxima da sabedoria oriental que diz o seguinte, Rafael: quando tu amas o que tens, tens tudo o que precisas. E essa máxima é uma frase simples, é um clichê, mas diz exatamente aquilo que nós precisamos saber. Há pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só têm dinheiro, não têm mais nada. Sim. Não têm vida, não têm relações saudáveis, não têm estabilidade emocional. Podem comprar um conversível já amanhã, podem comprar um iate, mas sentem-se em plena solidão. Há um cara muito conhecido que também se suicidou, que é o Robin Williams, e ele deixou uma frase que me marcou muito, que é o seguinte: eu pensava que o pior da vida era chegar ao fim do ciclo da vida sozinho, mas não, há algo bem pior. O pior que eu posso sentir na vida é chegar a uma determinada idade, sentir-me sozinho, rodeado de pessoas. Veja bem a solidão. Outro cara, um topo da carreira, um cara conhecidíssimo, que fez filmes lindíssimos, Good Morning Vietnam, aquele filme que eu não me recordo o nome, que ele tratava crianças com câncer. Sim. O cara era tão divertido, também pôs termo à vida. Portanto, nota-se que ele não amava o que tinha. Então, se não amava o que tinha, não tinha o que precisava. Voltando à hipnose. A hipnose não torna as coisas fáceis. A hipnose torna as coisas possíveis. A hipnose separa a dor do sofrimento. A dor é um mecanismo. E como médico, o Rafael concorda plenamente comigo. Sem dor, nós não aguentávamos muito tempo. A dor é um mecanismo de autopreservação. A dor é um mecanismo de sobrevivência, é verdade? Agora, o sofrimento é uma representação psicológica da dor. Então nós temos que separar a dor do sofrimento, não é? E o sofrimento significa que há uma ferida psicológica que ainda não foi tratada. Então a hipnose não torna as coisas fáceis, torna as coisas possíveis. A hipnose não nos livra das dores. A hipnose transporta-nos na realidade para um lugar onde não há dores e onde podemos fazer essa mudança incrível, que é revocar os nossos potenciais internos, contestar as nossas verdades absolutas e, sobretudo, potencializar momentos de serenidade, momentos de compreensão, momentos de resiliência, que é realmente muito importante para enfrentar até este momento de restrição social. Já que o contacto físico é muito importante. Nós somos seres de relação, a nossa vida tem que ser contextualizada com os outros. Portanto, por intermédio da hipnose, nós temos um momento particular com o nosso poder superior, se assim podemos dizer. Era esse termo que eu queria buscar há um bocado com a Louise Hay, que falava no poder superior. E nesse instante de amor ímpar, nós vamos buscar a serenidade que está no nosso interior. Vamos buscar a paz, o espírito e, sobretudo, acolher os nossos fantasmas para que, de facto, possamos separar a dor do sofrimento. E quando fazemos isso, é evidente, o corpo tende para o equilíbrio. O curador interno, como diz, como se fosse um juiz que não julga, mas que orienta, abre caminhos, dá pistas e, sobretudo, não nos obriga a tomar respostas imediatas. E isso é o que tem de mais fantástico quando encontramos, quando fazemos esse mergulho introspectivo até ao nosso curador interno. E eles ensinam-nos ainda mais. Ensinam-nos primeiro, em primeiro lugar, a gostar de mim. Portanto, será, quando eu não me amo a mim próprio, será que posso exigir amor dos outros? Não é? Sim. Não posso. Então, aprender a gostar de mim, amar-me a mim em primeiro lugar, para depois poder amar os outros. E isso não é egoísmo. E chama-se amor próprio, não é? Sim. Todo mundo quer mudar os outros. E não muda a pessoa que está mais próximo dela, que sou eu próprio. Eu também sou o outro dos outros. Sim. Então vamos começar por mudar a mim mesmo. A tal história, se quer mudar o mundo,
comece por varrer a sua calçada, comece por fazer a cama logo de manhã, comece por arrumar a sua casa. Assim é que mudamos o mundo, não é? Portanto, todos nós temos uma história de vida, todos nós caímos muitas vezes ao chão, todos nós às vezes fomos negligenciados, todos nós temos sempre uma história difícil para contar. Mas se não somos capazes de perceber que o sucesso, as derrotas, os erros, os acertos fazem parte da nossa história de vida, se nós tentássemos apagar os erros do passado, seguramente íamos apagar toda a sabedoria do nosso presente. E é essa sabedoria que a hipnose permite-nos entrar em contacto de forma a ir buscar o processo natural de autocura. Portanto, a nossa tarefa não é mudar o mundo, a grande tarefa, a nossa missão é mudar-nos a nós próprios. Penso que é essa a grande lição que o curador interno nos deixa quando mergulhamos. Porque, na realidade, como dizia Benjamin Franklin, apaixone-se por si próprio e jamais será rivais em toda a sua vida. Não é verdade? Perfeito. O que acontece muito, assim, nós reagimos aos outros através das nossas dores primordiais, né? Aquilo do que me incomoda. Vamos supor, eu tenho em mim uma raiva muito grande de algo que eu ainda não resolvi. Se alguém vem me falar alguma coisa diferente daquilo que eu acredito, eu vou pegar todo aquele potencial de raiva que eu tenho guardado dentro de mim, que é referente ao meu próprio processo, e derrubo tudo isso em cima da pessoa. E quando eu entrego... É o mecanismo de projeção que Freud nos falou, não é? Exatamente. Ou seja, aquilo que não gosto em mim, aquilo que não resolvi em mim, eu vou projetar no outro. O mundo é um jogo de espelhos, não é? Sim. Os outros são os espelhos de nós. Sim. Aquilo que você não cuidou em si, você vai projetar no outro. Sim. E aquilo que acaba de dizer é uma verdade à la Palice, uma verdade absoluta. Ou seja... por vezes, os sentimentos como a mágoa, como a revolta... eu digo muitas vezes, o corpo fala à alma pelo desconforto, da dor e do sofrimento. Sim. Ou seja, o sintoma, a doença, surgem porque nós não olhamos para as nossas necessidades. Nós não olhamos para dentro do corpo. Nós não temos um minuto de paragem para mergulhar até às nossas dores e, como dizia Buda, na maldiga da escuridão. Acenda antes uma vela, não é? Sim, sim. Porque... Fantástico, diga. Fantástico. Eu vi uma frase que eu estava conversando com outro amigo: quanto maior a luz, mais vai iluminar o quarto e mais sujeira a gente vai poder ver, porque a luz está mais forte, a gente consegue enxergar mais longe porque a luz está mais forte. Então existe um equilíbrio entre a sombra e a luz. E quando a gente coloca muitas vezes essa não aceitação da sombra, né, o mergulho da sombra, isso é um processo que não é estável dentro da gente, né? A gente precisa mergulhar dentro de nós, dos nossos próprios processos, e até nós, como terapeutas, a gente não consegue levar o outro aonde a gente ainda não foi, né? Eu acredito que a gente teve que mergulhar muito dentro dos nossos próprios processos, das nossas dores, das nossas histórias, para a gente conseguir dar um norte para o outro poder seguir. Que é isso que nós, como hipnólogos, acabamos fazendo, né? A gente, como dois hipnólogos ericksonianos, a gente não diz o que a pessoa tem que fazer. A gente sugere, a gente pede. Sugere, dá pistas, orientações, não é? Exatamente. Aliás, e falando em Erickson, sabe que eu sou fã de Milton Erickson, infelizmente não o conheci pessoalmente, mas conheci as suas duas filhas e tornei-me amigo da Betty Erickson, que partiu o ano passado, penso, perdemos uma grande mulher, mas ela era fantástica. Mas é de Milton Erickson a frase, quando ele dizia, a vida lhe trará dor por si só. A sua responsabilidade é criar alegria para si e alegria para os outros. É essa a nossa grande responsabilidade. Já reparou que fecharam shoppings, fecharam lojas, fecharam viagens. Já parámos para pensar que se calhar tudo isso fechou para as viagens foram canceladas para fazer a viagem mais importante da nossa vida, para o nosso interior, não é? Então, quando nós estamos agarrados a sentimentos como mágoa, como revolta, a pergunta que devemos fazer é porquê é que eles moram dentro de mim? E Jung dizia a respeito, nós não possuímos pensamentos, são eles que nos possuem, porque aquilo que nos agarramos, seja emoções ou quer que seja,
agarra-nos a nós e passa-nos a possuir. É tal história, quando Nietzsche dizia, cuidado quando olha para o abismo. Se você não percebe o que ele quer dizer, ele vai o convidar a saltar. Porque ele também olha para nós. Sim. E nós temos que perceber qual é a mensagem dele. Portanto, a melhor forma de olhar para dentro de si, a melhor forma de compreender porque é que os sentimentos de mágoa, de tristeza, de abandono, eventualmente ainda estão dentro de nós, muitas vezes é perceber que existem traumas, feridas inacabadas no passado, momentos em que sentimos abandonados, negligenciados, quem sabe maltratados, e que precisam de um resgate, precisam de, lá está, levar a luz onde antes havia escuridão. Sim. A escuridão não é capaz de iluminar a escuridão. Só a luz o pode fazer, não é? Agora, tapar a escuridão com um tapete para se manter no escuro não resolve o problema. Luz e sombras habitam dentro de nós. Tenhamos coragem de levar a luz onde antes havia escuridão, não é? Perfeito. E através desse equilíbrio onde a gente coloca a luz onde antes havia escuridão, a gente consegue despertar. Eu vou usar uma metáfora. Quando a gente começa a limpar o nosso terreno interno, tirar as pedras primeiro, que quando a gente vai plantar alguma coisa, primeiro a gente vai tirar as pedras para poder arar o nosso terreno, para depois a gente plantar alguma coisa através disso. E esse mecanismo, sem dúvida, esse mergulho interno que a gente faz, é o primeiro passo de você remover as grandes pedras, né? Eu acredito que o nosso processo de desenvolvimento, ele se dá como se fosse Jornadas do Herói, do Joseph Campbell. Nós temos assim, as 13 camadas. A jornada do herói, exatamente. Que nós vamos caminhando, passando, chega uma hora a gente volta para casa, trazendo o elixir, trazendo o conteúdo, trazendo o remédio poderoso para a gente dividir com aqueles que a gente ama. E como seria um mundo onde a gente começa, nesse mergulho para dentro de nós, a amar a nós mesmos, tanto dos nossos defeitos, que isso é julgamento, quanto das nossas qualidades, quanto da nossa luz e quanto da nossa sombra. E quanto poder existe nas nossas sombras também, que não são compreendidas, né? Sem dúvida, quanto poder existe no nosso interior, nas nossas sombras. Quantos recursos nós temos dentro de nós, o curador interno é uma delas. E é interessante que o curador interno, me veio uma outra coisa agora, que a gente pode linkar com todas as áreas terapêuticas, né? Dentro da medicina, dentro da odontologia, dentro da psicanálise, dentro da psicologia transpessoal, psicologia tradicional. Você consegue usar essa ferramenta do curador interno para poder somar com a técnica que você estiver utilizando. Quando você convida essa sabedoria do corpo, a sabedoria das emoções e a sabedoria da mente para trabalhar junto com você, com o seu conhecimento, do jeito que você já tem, inevitavelmente o seu trabalho vai fluir melhor, mais rápido e com resultados ainda mais espetaculares. Isso é uma... Pegando na linguagem metafórica que está usando, eu apraz-me contar-lhe uma história de Jim Rohn, um autor da nossa área que eu aprecio, quando ele diz que a nossa mente é como um jardim, não é? A mente é um terreno fértil. Agora, quais são as sementes que vamos lançar? Então, Jim Rohn dizia o seguinte: a tua mente é um jardim, os teus pensamentos são as sementes. Tu podes cultivar flores ou ervas daninhas. O que é que tu vais escolher, não é? Porque muitas vezes as pessoas esquecem que nós não nascemos poderosos. Nós tornamos-nos poderosos ao compreender os nossos erros, os nossos acertos, as nossas vitórias, os nossos sucessos, como também os nossos fracassos. Ou seja, luz e sombras fazem parte do equilíbrio. Agora, o problema, e quando estamos a falar em curador interno, as pessoas às vezes entram num processo muito racional de querer entender tudo. Quando trabalhamos uma linguagem metafórica, como disse no início, Rafael, o curador interno é apenas um nome. Para uns é o poder superior, para outros é a sabedoria universal, para outros é o Gênesis, para outros é o curador interno. Não importa, é um símbolo, é uma representação simbólica.
porque eu, como psicoterapeuta, e as pessoas não entendem, quando alguém chega ao meu consultório e fazemos uma abordagem uma psicanalítica, uma psicoanálise, e dizemos, fale-me dos seus sentimentos. As palavras têm pesos diferentes para pessoas diferentes. E falar sobre os sentimentos não é fácil. Não. Mas quando eu digo, imagine os seus sentimentos, permita em transe que a sua mente represente simbolicamente os seus conflitos internos. Então, nós temos o símbolo para trabalhar o símbolo. E quando você trabalha o símbolo, a emoção também muda. E isso é a coisa mais fantástica que nós temos em hipnose. Portanto, esqueça essa história de entender tudo. Em vez disso, viva o processo, divirta-se, não analise, celebre as mudanças. Eu estive esta semana na televisão com o caso de uma jovem que descompensou durante o confinamento, Rafael. E ela começou a passar por processos de automutilação e ideação suicida e logo desconfinou. Eu recordo no telefonema que ela me fez chorando a dizer que estava numa confusão total, estava a ter um surto alucinativo e que estava-lhe a vir à mente um processo que ela teve na infância com 14 anos, que ela foi vítima de abuso e que foi nessa altura que se começou a automutilar e só tinha uma voz na cabeça, um pensamento na cabeça a dizer mata-te, mata-te, mata-te. Então isso veio tudo com o confinamento. Entretanto, ela começou a projetar na figura masculina, seja no namorado, seja no pai, toda aquela mágoa, toda aquela revolta, toda aquela repugnação. E então comecei a trabalhar com ela. E, curiosamente, ela reviu não só momentos da infância difíceis, o momento do abuso sexual, o momento do nascimento na vida em outro, mas também foi capaz de projetar por uma pseudo-vida passada, em que ela se viu como uma camponesa bonita, que foi dada para servir a um senhor feudal e que abusava dela sistematicamente. Ela acabou por ter 2 filhos e ela era usada como uma escrava sexual. Ela, não suportando aquele sofrimento, acabou por se suicidar. Então ela percebeu, através disso, que, digamos, através dessa clausura devido ao confinamento, ela evocou novamente a prisão que tinha naquela casa quando era usada como escrava sexual. E tudo aquilo fez explotar uma repulsa pela figura masculina e, sobretudo, compreendeu porque que aquelas vozes de autossuicídio e automutilação vinham novamente ao de cima. Tanto é, ela suicidou-se numa vida passada com uma faca. Portanto, ela foi capaz de compreender que essa história do passado estava, através do confinamento, criou as condições. Na realidade, o surto psicótico era uma evocação dessa memória do passado. A pergunta que me puseram na televisão, que foi uma entrevista que eu dei, é: mas como é que consegue provar que isso é verdade? Como é que consegue provar que essa história é real? É o grande drama, não é, Rafael? É o grande drama. Sim. E eu disse assim, eu não consigo provar nada. Nem é essa a minha questão. Quando a pessoa... O senhor aparentemente está a dizer, o Dr. Alberto está a dizer que ela viveu uma vida há 200, 300 anos atrás. Como é possível? Como é que prova isso? Eu disse, com certeza que não há evidências científicas sobre isso. Mas eu não estou aqui para provar nada. Nem é esse o meu papel. Eu não estou aqui para julgar. Isso pode ser uma grande metáfora. Com certeza que sim. Agora, se a mente precisou criar essa metáfora para ressignificar a dor do outro, e se lhe deu um significado, a pior dor é a dor sem sentido. Porque quando damos um sentido à dor, ela pode ir embora, ela pode mudar, verdade? Sim. Então eu disse, não é tão importante perceber se é uma metáfora, se é verdade ou não. O importante é que ela percebeu que estava a projetar a revolta no namorado e no pai, foi capaz de fazer os passos com o pai, a ideação suicida saiu da cabeça e ela tem uma vida feliz, não é isso que todos procuramos? Isso, e faz diferença se você consegue provar ou não. Ela teve uma vida leve, ela conseguiu ser feliz, ressignificou uma metáfora que ela tinha. Exatamente, é isso que eu disse, a mente criou uma metáfora, através de uma história para ressignificar. Bendita metáfora, que fantástico, não é? É que eu digo, quando trabalhamos com a regressão, trabalhamos com uma hipótese de trabalho. Não estou a dizer que é verdadeira. É uma hipótese que a gente não vai descurar. E na altura, a apresentadora fez, mas então, se não é verdade, se não consegue provar que é verdade, o que é que nós vamos ganhar com isso? E eu disse, olha, provavelmente nada, mas deixe-me dizer o que é que você vai perder. Olha, vai perder a depressão, vai perder a ansiedade, vai perder a insegurança, vai perder o medo da velhice e, sobretudo, o medo da morte. E isso é algo que vale a pena perder, não é verdade? Com certeza absoluta. E ela disse,
Com certeza. Porque a questão é essa. Por vezes as pessoas querem provar tudo, querem racionalizar disso. Esqueça essa história de entender tudo. Uhum. O melhor entendimento que pode ter é sentir as mudanças, a transformação. A lagarta não precisa do milagre para se transformar numa borboleta. Ela precisa passar por um processo. Ela precisa mudar a sua história de vida. Se a mente criou uma grande metáfora, com uma recordação, com memórias falsas, reais ou não, eu posso lhe dar a minha opinião, Rafael. Mas não é importante, é uma hipótese de trabalho que vai transformar de dentro para fora a pessoa. E é importante que se diga isso. Tentar provar ou não se aquilo é real é uma perda de tempo que nós não devemos, de modo algum, fazer isso. Que, aliás, eu terminei a entrevista dizendo o seguinte, se você não acredita no invisível, por que é que se protege do vento? Porque eu sinto o vento. Eu disse, pois, mas a pessoa também sentiu essa história. A pessoa também sentiu as emoções associadas a ela. Então, se você se protege do vento e não o vê, essa pessoa também sentiu a história e fez as transformações que podia, não é? Então é tão simples como isso. Só que as pessoas às vezes têm que... Eu penso que o método científico, embora seja uma das maiores conquistas da humanidade, foi especificamente projetado para separar a consciência e o simbólico da equação, nomeadamente da soma do corpo. O que é pena, porque eu percebo que nós não podemos abrir um buraco no crânio de alguém e procurar uma emoção de tristeza, de alegria. Elas são invisíveis. Mas nós sentimos no corpo. Sim. Todo mundo sabe que a mente tem poderosos efeitos no corpo. A própria medicina aceita perfeitamente como plausível que pensamentos ruins, pensamentos de angústia, pensamentos têm uma resposta. E olhando na perspectiva microscópia do órgão, tem uma resposta que se pode alojar numa úlcera nervosa, pode-se alojar numa fibromialgia, pode-se alojar num câncer. Se as emoções têm esse poder, apesar de serem invisíveis, por que é que a gente vai continuar a rejeitá-las? Não é? É isso que o curador interno faz. Ela representa simbolicamente os conflitos internos, serve de mediador, influencia a mudança e, sobretudo, tenta perceber qual a mensagem que a doença nos quer transmitir ou dizer. Como dizia Oliver Sacks, um homem que eu admiro, um eminente neurologista americano, quando ele dizia qualquer pessoa que olha para a doença como uma expressão vital do organismo, a pedir mudança, a pedir ajuda, deixa de olhar para a doença como um inimigo e passa a aceitá-la como um amigo, um agente de mudança. É esse o grande objetivo do curador interno. Fantástico. Doutor Alberto, só me tira uma dúvida técnica aqui, tá? Nós já estamos com quase 40 minutos de conversa. Nossa! Passa muito rápido quando a conversa é boa. E, assim, a gente tinha combinado do senhor fazer uma condução para o grupo para fazer o curador interno. De quanto tempo que o senhor precisa para fazer esse trabalho? E eu precisava de 15 a 20 minutos, portanto temos mais 5 minutos de conversa para a preparação. Perfeito. E ia fazer um mergulho introspectivo, vou já dar instruções como é que devem seguir. Deixe-me só, eu penso que é importante perceber que, nomeadamente, o protocolo hipnogênese foi primeiramente desenvolvido para trabalhar com doenças autoimunes, nomeadamente o câncer, e depois introduzimos também num estudo doenças como a fibromialgia, artrite reumatoide, esclerose múltipla e também doenças dermatológicas como a psoríase, etc. E os resultados foram tão interessantes que fomos desafiados a adaptar o protocolo para a úlcera, para um estudo, um grande estudo que é uma tese de doutorado, que é o estudo sobre o efeito da hipnose HCI na cicatrização do úlcero do pé diabético. O design do estudo é a análise dos micro-RNAs como os biomarcadores e moduladores da cicatrização, ou seja, os marcadores inflamatórios, e perceber de que forma a hipnose pode ajudar a diminuir os marcadores inflamatórios para que o exusado e sobretudo, perceber que benefícios a hipnose pode trazer como qualidade de vida à úlcera do pé diabético. O médico percebe que há uma perda brutal da qualidade de vida, porque quando a cicatriz, a úlcera não fecha, são necessárias amputações devido à necrose que começa a aparecer e começa-se por amputar um dedo, o pé, a perna, até o indivíduo acabar por parecer, já que o organismo entra ou numa sepsia ou entra em choque. Portanto, o principal objetivo é ver se a hipnose é capaz de influenciar os marcadores inflamatórios da úlcera do pé diabético e focar-se-á, o estudo é um conjunto de 4 consultas de intervenção e uma de anamnese de 45 minutos de cada,
com uma aplicação quinzenal, e estamos a falar de um N robusto, um N200, de 200 doentes, e vamos ver de que forma podemos acelerar a cicatrização da úlcera do pé diabético. Deixe-me dizer-lhe que já está um terço da amostra feita. Os resultados têm sido extraordinários. Temos, inclusive, o privilégio de, repare, quando o doente vem à consulta de pé diabético, é feito um esfreganço na ferida, para limpar a ferida, e esse esfreganço é analisado antes e depois da hipnose, e, de facto, há a alteração dos micro-RNAs, dos marcadores inflamatórios, nomeadamente os biomarcadores e os moduladores da cicatrização. E isso demonstra que a hipnose tem, de facto, um poder. Não só acelera a capacidade do corpo reagir à doença, como nós temos a capacidade de interferir nos marcadores inflamatórios para que o processo de autocura do organismo aconteça de forma natural. O que vem provar que, de facto, o curador interno é capaz, quem melhor está em posição de conhecer o que o paciente precisa, e já que o corpo tende para a homeostase e essa osmose, se assim podemos dizer, possa acontecer até numa ferida como uma úlcera do pé diabético. Portanto, o estudo, neste momento, é um estudo randomizado, como você sabe, é a pedra angular do método científico. Temos o grupo experimental, o grupo de controle ativo e o grupo de controle passivo, portanto, que vai demonstrar efetivamente de que forma é que a hipnose pode apresentar resultados válidos. Eu não sei qual é a prevalência no Brasil. Aqui em Portugal a diabetes afeta, grosso modo, 20% a 40% da população. Imagino que se o estudo chegar a bom porto, o que é que representa em termos de poupança para o erário público, mas sobretudo em termos de qualidade de vida para o paciente. É isso que nós estamos apostados em fazer. E estamos muito entusiasmados, de facto, com os resultados. Está bem? A técnica é por excelência. A matriz vibracional é digamos, o carro-chefe que se apoia também, digamos, se apoia em dois estudos recentes, e muito rápido para concluir, dois estudos recentes, um do qual foi Prémio Nobel da Fisiologia em 2018, foi a descoberta do James Allison e Tsuzuki Honjo em 2018, que foi Prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia, em que esses dois laureados descobriram, por exemplo, que a capacidade do nosso sistema imunitário de atacar as células cancerígenas, ou seja, aquilo que eles chamaram o checkpoint imunitário. Ou seja, as nossas células do sistema imunitário têm um travão que acelera ou abranda. O que eles tentaram descobrir é de que forma nós desbloqueávamos esse travão das natural killer ou dos linfócitos para atacar com mais virulência positiva, digamos, as células cancerígenas. A hipótese de trabalho é um pouquinho isso, já que a matriz vibracional tenta fazer isso através das emoções. O segundo estudo que nós nos baseamos na montagem da técnica é um estudo que saiu em 2019, 29/10/2019, portanto, é um estudo que tem menos de um ano e que saiu na revista Nature Communication e que fala de dois autores da Northwest University em Illinois, nomeadamente o Peter e Dr. Spy, que, segundo eles, cada célula tem um código de autodestruição, ou seja, contém um código de matar. Ou, se quisermos, um código de auto-eliminação que pode ser acionado para causar a sua própria destruição. Ou seja, com o uso da técnica matriz vibracional, que normalmente atingimos o chamado Isdail transe, nós arranjamos forma da célula do sistema imunitário detectar precocemente a célula cancerígena e ativar o código de autodestruição dessa célula. Portanto, é baseado nesses dois estudos que a técnica matriz vibracional está estruturada, montada, com os resultados de facto fantásticos que nós temos conseguido. Portanto, ela é ligeiramente adaptada à diabetes e essa adaptação tem sido fantástica e com resultados incríveis. E estamos muito entusiasmados, embora ainda estamos só com um terço da amostra recolhida, ainda temos quase um ano de estudo. Mas estamos muito entusiasmados com o resultado, Rafael. Imagino. Roberto, eu vou te fazer uma sugestão para o nosso tempo não ficar muito corrido, e eu acredito que é uma técnica bastante bonita. Se importa da gente, daqui a pouquinho, encerrar essa live e a gente abre uma nova para poder fazer o processo com mais calma, até para as pessoas tirarem um pouco mais de
não vai ser possível, infelizmente, Rafael, hoje não. Infelizmente não. Não porque eu estou dando aulas pelas 1 à noite e tenho uma aula às 9h30, portanto tenho meia hora mais ou menos para jantar e depois Então, avançar para uma aula na Zoom. Podemos começar Portanto, agora, então. Tranquilo. Eu vou tentar encurtar, mas vamos tentar fazer agora isso também, galera. Portanto, Perfeito. nós temos cerca de 15 minutos, tá Perfeito. bom? Perfeitíssimo. Vamos a isso? Então vamos lá. Gente, primeiro, eu gostaria neste momento que se preparasse, gostaria que pedisse na capacidade da sua mente imaginar, ver e sentir tudo aquilo que eu vou sugerindo, e depois de algum tempo eu vou-lhes pedir para olhar para algumas imagens mentais. Na realidade estamos a trabalhar com visualização guiada, e você talvez poderá ver imagens de si próprio, imagens simbólicas da sua mente e sentir até emoções associadas ao contexto. No início, eu realmente não sei se é capaz de perceber tudo o que eu lhe vou dizendo. Por exemplo, se eu lhe pedir para imaginar uma árvore, não queira ver a árvore diante de si, ela não vai surgir dentro de si. Imagina a árvore, depois eu vou estimular determinadas áreas do cérebro, nomeadamente o córtex occipital, o sistema mesolímbico, e a partir daí, a partir de determinado ponto, você é capaz de ver, sentir e até tocar na árvore, porque é como se fosse um sonho lúcido. Mas não espere que, eventualmente, a árvore surja diante de si, que você vai se esbarrar com uma árvore. Não é assim que funciona, também. Então, eu vou-lhe pedir agora, calmamente, tranquilamente, que eu vou utilizar padrões de linguagem para levar a transe. Então, pessoal, por favor, eu quero neste momento simplesmente que se aquiete de forma confortável, descruzem as pernas, coloquem as mãos em cima das vossas coxas ou ao lado do corpo e simplesmente permita-se fechar os olhos. Pode ser? Muito bem. Então feche os olhos, por favor. E com os olhos fechados de fora, você pode abrir os olhos de dentro da sua imaginação. E à medida que ouve a minha voz, eu vou som monótono do trânsito na rua. À medida que inspira e expira, os seus pensamentos estão tomando uma direção para entrar num estado adequado. E aos poucos, você pode perceber que entrar em transe hipnótico agora é tão fácil que a maioria das pessoas consegue fazê-los de olhos fechados. Muito bem. Descanse profundamente. Descanse profundamente. Sempre atento à minha voz. Muito bem. Aquilo que eu lhe vou pedir agora é que imagine que está diante de um caminho que eu gosto de chamar de caminho do meio, que fica no meio, bem no meio de lugar nenhum. E esse caminho pode ser feito de qualquer material à sua escolha. Pode ser feito de terra batida, pode ser feito de areia, pode ser feito até de um gramado maravilhoso. E à medida que você vai caminhando, calmamente, tranquilamente, pode imaginar um sítio confortável, um local aprazível, onde todos os seus sentidos irão ficar estimulados. Eu realmente não sei o que é melhor para si agora. Não sei o que você precisa para ficar bem. Muito menos sei, pronto, para entrar num estado adequado. Mas uma coisa eu sei. Sei que o seu inconsciente sabe exatamente o que você precisa para ficar bem. Para ir onde tem de ir. Para aprender o que tem de aprender. Para descobrir o que tem de descobrir. E isso é algo muito agradável sentir.
enquanto que ouve uma música tocando baixinho, a minha voz estará sempre consigo. E à medida que ouve a minha voz, poderá ouvir o som calmo e tranquilo das gaivotas voando lá em cima, em equilíbrio perfeito. E à medida que vai caminhando, nesse lugar de muita paz, você pode sentir a doce sensação da leveza e um agradável torpor subindo pelo seu corpo, como naquelas alturas em que está ligeiramente cansado. Se afunda numa agradável poltrona e os sonhos vêm até si, como se neste momento você fosse acariciado por uma agradável sensação de paz e de serenidade. Mas lembre-se, a minha voz estará sempre consigo. Estará na voz do vento, na voz da chuva, na voz da água correndo, ou até num borbulhar tranquilo da água correndo num dia riacho. Pois eu sou alguém que você conhece e que confia. E a minha voz traz muita paz. Muito bem. Gostaria que agora imaginasse que uma nuvem branca, fofa, macia, estivesse a pairar agora diante de si. Essa nuvem é capaz de suportar o seu peso. E agora vai acontecer uma coisa mágica. Enquanto que uma parte do seu corpo pode ficar acomodado nessa cadeira ou poltrona, e lembre-se, o seu corpo também tem direito de descansar, outra parte da sua mente vai se deitar nessa nuvem. E lentamente, calmamente, você começa a sentir sentimentos de leveza, da falta de peso, como se fosse uma mente sem corpo, a flutuar bem alto, como se neste momento se permitisse embrulhar num confortável, envolvente e tranquilo cobertor hipnótico, flutuando em direção a um prado verde e ensolarado. De repente, olhar lá para baixo, você vê lindas e pequenas flores espalhadas por entre o relevado. Ao fundo, talvez possa observar algumas árvores com as folhas mexendo-se ao vento. Sem inspirar fundo, eu sei que pode sentir um aroma tão fresco e tão limpo que o vai surpreender com tão maravilhoso local. O sol, com os seus poderosos raios, está aquecendo a sua pele. Enquanto que inspira e expira, você pode ir ainda mais e mais profundamente. E agora até pode sorrir à medida que a nuvem paira lentamente por cima de uma pequena colina. E então você vê um ciclo perfeito de árvores. Parece um santuário na natureza. Na sua janela mental, você começa a descer para esse local rodeado de natureza que lhe permite descansar
e ao mesmo tempo experimentar sensações de paz, conforto e serenidade. Concentre-se nos detalhes à sua volta. O ar é fresco, o cheiro a flores é intenso. E esse local é mágico, como se todos os seus sentidos estivessem agora despertos, ampliados. Porque esta altura de imaginar, ver e sentir que esse local é um templo formado pela Mãe Natureza. De repente, você poderá observar ao longe uma luz radiante, uma luz branca, dourada ou violeta, que lentamente vem até ao seu encontro. Confie! Não existe nada de preocupante ou assustador nessa experiência. Bem pelo contrário. Essa luz inspira confiança. Essa luz traz paz. Essa luz vem emanada com uma vibração de cura. E na medida que essa luz se aproxima de si, poderá perceber que se trata de uma criatura viva. Pode ser um ser que você estima, que adora. Pode ser um animal de poder que venha ao seu encontro. O importante é perceber que essa luz radiante vem até si como se fosse um mentor. Uma criatura que se aproxima aos poucos. E é neste momento que você começa a perceber os detalhes da sua aparência. E pode-se perguntar, essa energia tem polaridade masculina ou feminina? Com o seu mapa mental, observe a sua silhueta com curiosidade e de forma mais clara que puder. Há quem chame a essa energia, a essa criatura, o eu superior. Há quem chame energia universal. Há quem chame o curador interno. Eu gosto de chamar que essa energia é o Gênesis, a criação. Se for uma pessoa, observe os detalhes do rosto, os olhos, a estrutura óssea, a constituição. Se essa luz for uma criatura, um animal de poder, afague esse animal, abrace-o. Saiba que se trata apenas do curador interno. Esta altura de perguntar o seu nome, essa altura de perguntar a ele e fazer a seguinte questão: que preocupações, que dúvidas, que doenças me apoquentam nos últimos tempos? Sente-se ao lado um do outro, converse com essa energia, peça-lhe orientação, peça-lhe ajuda, converse dos seus problemas e preocupações mais íntimos. Agora, e porque essa sessão vai terminar, eu quero que você fique alguns segundos do tempo do relógio, corresponde a todo o tempo que você precisa para voltar ao aqui e agora, sabendo que hoje à noite poderá ser sonhar mais uma vez com esse animal poder e essa criatura, e essa experiência vai lhe trazer automaticamente mudanças positivas na sua vida. Vai lhe trazer conforto, paz e segurança. Preste muito bem às intenções que o Gênesis lhe vai trazer. Como é que ele vai simbolizar a sua doença? E se for confortável para si, respire fundo, prepare-se para abrir os olhos. Quero que se espreguice calmamente, tranquilamente.
esta foi a primeira experiência. Agradeça à sua mente pelos dons recebidos. Pergunte se ele tem alguma instrução final ou símbolo para lhe dar. E quando puder, abra os olhos. Volta à vida real, volta ao presente, sentindo-se muito bem e em paz. Como se costuma dizer, Namasté. Não é, meu amigo? Namastê. Temos 3 Como é que está, segundos, Dr. Rafael? Alberto. Fique com Deus.